Asterisco, asterisco, a Idade Média, asterisco, asterisco. Mas, o que significa Idade Média? Nada, se atentarmos para o fundo das coisas. O que deseja significar, se nos ativermos a uma convenção que, em verdade, data apenas de 3 séculos? Com efeito, Idade Média, como observava o grande mestre Albert Palfilha sobrescrito é o que não é nem antiguidade nem tempos modernos, definição negativa pouco esclarecedora. Nela se reconhece o altaneiro dogmatismo do espírito clássico, a expressão Idade Média é, por consequência, a ideia concreta da coisa foi criada em 1667, pelo professor Horn, de Leide. Assim, de todos os nomes que se poderiam inventar, o de Idade Média é, sem dúvida, um dos piores, na medida em que faz desse tempo, na marcha da história, um corredor indistinto de saudade e de esperança. Foi, porém, o que prevaleceu, e nós o guardaremos como uma expressão convencional, que não tem em si mesma maior valor que um sinal algébrico. Por outro lado, o nome cobre uma realidade cronológica sobre a qual os autores ainda não se puseram de acordo. Depois de um vasto período em que se compreendia sob a expressão Idade Média os tempos heterogêneos que iam do começo do século V aos fins do século XVI, passou-se a distinguir, mais recentemente, pelo menos duas Idades Médias. Uma, propriamente dita, isto é, a que responde mais diretamente às ideias de obscurantismo e de atraso que sempre se identificaram com esse nome e que iria do século V ao século XII, e a Idade Feudal, com caracteres inteiramente diferentes, que se estenderia do século XII ao século XVI. Os medievalistas, aprofundando seus estudos, chegaram à conclusão, como seria de esperar, que esse longo período de 11 séculos cobria realidades diferentes e muitas vezes opostas, e que, por exemplo, os tempos que precedem e preparam a Renascença não se assemelhavam aos que Carlos Magno conhecera. Assim, há atualmente uma tendência crescente a restringir a palavra medieval aos 400 anos que precederam a Renascença e sucederam ao que se chama geralmente na noite da Idade Média. Fazendo distinção semelhante, Marcel Corrêa preferiria chamar Idade Média justamente a noite da Idade Média, e período feudal ao tempo que se estende do século XI ao século XIII, considerando-se os 2 séculos seguintes, ao que parece, como um período de transição para a Renascença. Idade Média não é uma época de transição? Época obscura também, na qual as luzes intelectuais se apagam mais ou menos entre dois períodos de civilização brilhante, em que a vida é mais ou menos mal assegurada, em que os progressos materiais quase não se fazem. Tais definições convêm ao período perturbado no qual se aboliu lentamente o tipo da sociedade antiga do século VI ao século IX, mas não aos posteriores. Com efeito, durante muito tempo os historiadores consideraram, sobretudo por ignorância, que tudo o que chamavam de Idade Média na história da civilização ocidental estendia-se, como um período obscuro, entre a civilização antiga e a civilização moderna, cujo começo seria um pouco anterior à Renascença. Esses pontos de vista estão agora retificados. Sabe-se que a sociedade feudal merece em si mesma uma consideração especial, como um tipo singularmente bem organizado, em muitos aspectos, brilhante. Contudo,
Os termos de Idade Média e de medieval foram conservados pela maior parte dos autores para o período feudal. Entretanto, do ponto de vista da história do livro, são os critérios mais largos e não os mais restritivos que se devem anotar para a definição de medieval. É que o manuscrito medieval se identifica estreitamente com a vida monástica, e está contemporânea dos primeiros tempos da Idade Média, da mais recuada Idade Média. Pepino, o Breve, já encontra, ao assumir o trono, a mais extraordinária florescência de conventos. O reino estava então coberto de mosteiros, pequenos e grandes, independentes uns dos outros, todos mais ou menos regidos pela regra beneditina, todos privilegiados, mas submetidos à autoridade espiritual do bispo, todos grandes proprietários de terras e de homens e repletos das riquezas bárbaras do seu tempo. Algumas grandes abadias são tão célebres que é bom citar-lhes os nomes: Saint-Martin de Tours, Saint-Denis em França e Saint-Germain-des-Prés, Saint-Rémy de Reims, Saint-Médard de Soissons, Fleury-sur-Loire, onde repousava o corpo de São Benedito, Moissac, na região aquitana, e tantos outros, às centenas. Assim, adotemos, como critério delimitador da Idade Média, no que se refere ao estudo dos respectivos manuscritos, o período que se estende, em números redondos, do ano 500 até o ano de 1500, ou seja, o período de 10 séculos que vai dos primeiros conventos com o seu trabalho de escrita, até a invenção da imprensa. Isso é tanto mais imperioso quanto se sabe que não persistem, na história do livro, os motivos que levam os historiadores a distinguir várias idades médias, mais ou menos esclarecidas. O atraso ou obscurantismo medieval não afeta o nosso tema, a não ser incidentalmente, porque era fenômeno de ordem social, a que escapavam os manuscritos fechados nos conventos. A história da cultura terá motivos para distinguir as idades da Idade Média, mas não a história do livro, que o encara não como veículo literário, mas como coisa. Ora, qualquer que seja o grau de adiantamento popular, seja embora praticamente nula a circulação do livro, como de fato era, e nulo o seu manuseio fora dos reduzidos componentes da classe clerical, nem por isso ele deixou de existir em toda a sua plenitude, como livro, ligando, por um lado, através do pergaminho, o papiro ao papel, e, por outro lado, através das novas técnicas, o texto manuscrito ao texto impresso. Além disso, ainda que não os difundisse com a facilidade e na quantidade a que o livro moderno nos acostumou, o livro medieval conservou os conhecimentos, guardou-os para a Renascença, hibernou-os nos conventos, e preparou, em consequência, sem o saber e, em certo sentido, sem o querer, o movimento intelectual que substituiria a tábua medieval de valores. A renascença não teria sido possível, no que concerne às obras escritas, se a Idade Média não tivesse possuído esses enormes silos que foram as suas bibliotecas monásticas, universitárias e particulares. Eis porque os historiadores da cultura, vendo exclusivamente o que foi conservado, se recusam a enxergar na Idade Média uma era de ignorância e obscurantismo, da mesma forma porque os historiadores sociais, vendo exclusivamente o que não foi difundido, acusam-na de todas as faltas contra a inteligência. Uma vista mais equitativa tem sido a de certos estudiosos modernos, como o Huizinga, por exemplo, que, reunindo as duas qualidades,
podem perceber sem dificuldade as duas faces da questão, o verso e o anverso da medalha. Entre os que defendem a Idade Média das acusações que lhe foram feitas encontra-se o insuspeito Émile Littré, que afirmava: contradigo diretamente a opinião que, encarando a Renascença como um sol repentinamente nascido no meio de trevas profundas, suponha uma sombra espessa que o tivesse antecedido, apaga o espaço intermediário e atribui à eclosão dos modernos a irrupção da antiguidade entre eles. Eu a contradigo pelos fatos mais positivos, mas contradizê-la-ia da mesma forma, sem nenhuma hesitação, se tivesse por mim apenas a teoria da história. A teoria não admite que um brilho repentino possa surgir sem ser precedido de um crepúsculo. A teoria não admite que a cultura emane diretamente da barbárie. A teoria não admite que populações retardadas em um grau inferior se apropriem instantaneamente, e sem o trabalho de gerações sucessivas, do espírito de populações chegadas a um grau eminente. A teoria, enfim, não admite que uma era caracterizada por descobertas que superam todo o labor da antiguidade, como a imprensa, a América, o sistema do mundo, seja filha de uma era mergulhada em obscura inércia. Isso é tanto mais exato quanto se sabe que, quando a Renascença apareceu, a Idade Média estava morta e bem morta, tinha cumprido seu destino. A Renascença nada destruiu, como todas as coisas desta vida perecível em que a vida nasce da morte, ela foi engendrada pela própria corrupção da idade a que sucedia. Ela se estabeleceu sobre ruínas. O grande século da Idade Média, o que poderíamos denominar de século clássico, é o XII. Com os fins do século XIII, começa a decadência. No XIV ela está quase terminada. Desde os primeiros anos do XV é a dissolução. A teoria da história, de Littré, pelo menos nisso parece irrefutável. É certo, por outro lado, que, embora diminuta, sobretudo quando a comparamos com as médias modernas, mas as exigências então não seriam as mesmas, a difusão do saber, ou seja, a circulação do livro era bem maior do que em geral se imagina, e, em todo caso, correspondia às necessidades da época. Para que a Renascença, movimento laico por excelência, pudesse ocorrer é necessário supor que os profanos tivessem acesso, um acesso cada vez maior, às bibliotecas, ou, pelo menos, que tivessem conhecimento dos manuscritos que somente nas bibliotecas existiam. Esse trabalho intelectual, ininterrupto em toda a Idade Média, explica que o humanismo medieval seja, dentro de suas proporções, tão importante quanto o humanismo renascentista. É bem certo que a finalidade de ambos é diferente e até oposta, mas aqui não são as intenções que contam, são os resultados. E o que observava Wilhelm Dilthey é considerar o problema de uma maneira bem exterior, atribuir ao humanismo todas as modificações que, desde o século XIV, se produziram no espírito científico. Durante toda a Idade Média vê-se aumentar sem interrupção o conhecimento das obras antigas e dos meios de que dispunham os sábios da antiguidade. Se pode compreender de forma mais íntima o espírito dos escritores antigos, primeiro na Itália do século XIV, depois em outras nações, devemos atribuí-lo a causas mais profundas. No seio dos novos povos e mais particularmente nas cidades constituiu-se uma nova ordem política e social que se assemelhava em muito à que reinava nas cidades antigas.
Disso resultou que o sentimento da vida, as disposições gerais do espírito, os interesses, as representações, tomaram um aspecto mais pessoal. E é a sua afinidade com a mentalidade dos povos antigos que tornou possíveis uma compreensão nova e o revigoramento do pensamento antigo.